Bem-vindos ao Pode Crer na Bíblia. Olha, hoje a gente vai mergulhar em Gênesis capítulo 43. É um momento, assim, bem tenso na história de José e seus irmãos, sabe? Com certeza, a fome continua lá em Canaã, não tem jeito, e eles precisam voltar ao Egito. Só que agora tem uma condição, né? Levar Benjamim. Exatamente, uma condição que deixa Jacó desesperado. E é sobre essa tensão toda, a coragem que surge ali em Judá e esse reencontro cheio de significado que a gente vai conversar. E claro, sempre lembrando da importância de ler a Bíblia todo dia, né? Como o projeto Reavivados por Sua Palavra incentiva. Perfeito! Então, o capítulo começa já mostrando o peso da situação. Gênesis 43, versículo 1. E a fome era gravíssima na terra. Não era pouca coisa. Não mesmo. Aí Jacó, no versículo 2, pede para os filhos: voltai e comprai-nos um pouco de mantimento. Parece simples, mas não era. Não era porque Judá logo lembra o pai do aviso daquele homem poderoso lá do Egito. Vamos ler o versículo 3. Aquele homem expressamente nos protestou, dizendo: não vereis a minha face se vosso irmão não vier convosco. Jacó fica arrasado, né? Lamenta no versículo 6 porque eles foram contar que tinham outro irmão, mas eles explicam que foram interrogados diretamente, né? Não tinha como esconder. Pois é. E aí, nesse momento de impasse, Judá se destaca. É impressionante a mudança dele. Ele chega para o pai, nos versículos 8 e 9, e fala basicamente assim: envia o moço comigo, eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás. Se eu não o tornar a trazer e não o puser perante a tua face, serei réu de culpa para contigo para sempre. Ser fiador ali era colocar a própria vida em jogo, né? Que diferença daquele Judá que sugeriu vender José? Muita diferença. Ele assume a responsabilidade de um jeito muito forte. E diante disso, e da fome apertando Jacó, bom, ele cede, mas instrui os filhos a não irem de mãos vazias. No versículo 11 ele diz: tomai do mais precioso desta terra em vossos sacos e levai a esse homem um presente, um pouco de bálsamo e um pouco de mel, especiarias, mirra, nozes de pistacha e amêndoas. Uma tentativa de agradar, né? E além dos presentes, o dinheiro em dobro, para devolver aquele que voltou misteriosamente nos sacos e para comprar mais comida. Versículo 12. Isso. É uma mistura de estratégia de desespero. E de fé também, apesar da dor. A fala de Jacó no versículo 14 é muito tocante. Ele diz: e Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante aquele homem, para que vos solte o vosso outro irmão e Benjamim. E termina com aquela resignação dolorosa. E eu, se eu for desfiliado, desfiliado sou. É de cortar o coração. Muito. Mas eles vão. Versículo 15, lá se vão os irmãos com os presentes, o dinheiro e, claro, Benjamim. Chegando no Egito, José vê Benjamim entre eles e aí ele dá uma ordem para o seu administrador, né? Tá nos versículos 16 e 17. Prepararam um almoço, um banquete na casa dele para o meio-dia. Isso, um convite para a casa do governador. Era uma honra enorme, mas para eles... Deu medo. Exato. O versículo 18 diz que eles ficaram apavorados. Achavam que era uma cilada por causa daquele dinheiro que tinha voltado. Faz sentido o medo deles, Sim. né? Aí eles correm para falar com o mordomo antes mesmo de encontrar José. Do versículo 19 ao 22. Eles explicam tudo. Olha, a gente desceu para comprar comida, achamos o dinheiro de volta, mas trouxemos ele aqui e mais dinheiro para comprar mais. Tentando se justificar, né? Mas a resposta do mordomo é surpreendente. Versículo 23. Pai seja convosco, não temais, o vosso Deus e o Deus de vosso pai vos deu um tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro me chegou. Que coisa, né? Ele atribui a Deus e ainda traz Simeão de volta para eles. Pois é, aí eles são bem tratados, lavam os pés, cuidam dos animais, como diz o versículo 24, e preparam os presentes que trouxeram para entregar a José, versículo 25. E quando José chega, eles se prostram com o rosto em terra, versículo 26. Mais uma vez, os sonhos se cumprindo ali na frente dele. E José, mantendo a compostura, pergunta primeiro pelo pai. Versículo 27. Vosso pai, o ancião de quem me falastes, vai bem? Ainda vive? Mostrando respeito, né? Sim. Eles respondem que sim, que o pai está bem, e se curvam de novo, versículo 28. Mas aí ele vê Benjamim.
Ah, esse momento é forte. O irmão caçula, filho da mesma mãe, Raquel, José se emociona muito. O versículo 30 descreve: "E José apressou-se, porque as suas entranhas se comoveram para com seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou no seu quarto e chorou ali." Ele teve que sair de perto para não se revelar, né? Que controle emocional, mas que sentimento profundo ali. Muito humano. Depois de se recompor, ele volta e manda servir a comida, versículo 31. E tem um detalhe cultural interessante no versículo 32. Os egípcios comiam separados dos hebreus. Verdade. Mas o que deixou os irmãos de queixo caído foi o que José fez em seguida. Versículo 33. E assentaram-se diante dele, o primogênito conforme a sua primogenitura e o mais novo conforme a sua menoridade. E maravilhavam-se aqueles homens entre si. Como ele sabia a ordem exata de nascimento deles? Deviam estar se perguntando, né? Que poder era aquele? Com certeza. E para completar, veio o teste final. O versículo 34 conta: "E apresentou-lhes porções de diante dele, mas a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que qualquer das deles." 5 vezes. Ele estava testando a reação deles ao favoritismo explícito, algo que no passado tinha gerado tanto ciúme contra ele mesmo. E qual foi a reação? Dessa vez, nada de inveja. O versículo termina dizendo que beberam e alegraram-se com ele. Eles aceitaram, conviveram com a honra dada a Benjamim. Isso mostrava uma mudança real. Uau! Que capítulo intenso! Demais. A gente vê Judá transformado, assumindo responsabilidade, vê a mão de Deus agindo por trás de tudo, até da fome. E vê José com sabedoria, testando para confirmar a mudança e abrir caminho para a reconciliação. É uma aula sobre como Deus trabalha, né? Muitas vezes devagar, mas sempre com um propósito de restauração. Exatamente. E por isso é tão bom a gente se conectar com essas histórias, com a palavra de Deus, todo dia. Fica mais uma vez o convite para o projeto Reavivados por Sua Palavra. Um capítulo por dia faz toda a diferença. Com certeza. Se essa nossa conversa sobre Gênesis 43 te ajudou, te fez pensar, então olha, curte aqui o vídeo, compartilha com quem você acha que vai gostar também. Isso. E se inscreve no canal Pode Crer na Bíblia para não perder os próximos estudos. A gente continua essa jornada juntos. E, para a gente ficar pensando, como essa paciência do José, sabe? E essa transformação do Judá, como isso nos inspira a lidar com perdão, com reconciliação nas nossas vidas. Que às vezes parece tão difícil, né? Verdade. E como confiar que Deus está trabalhando nos bastidores, mesmo quando a gente não vê a solução logo de cara. Fica aí a reflexão. Pense nisso. E até a próxima, pessoal.